Nós estamos aqui com o canal Triunfo TV Cultural. Quem quiser se inscreva no canal, dê seu joinha lá. E nós vamos fazer um pequeno bate-papo aqui com essas três professoras, educadoras do passado, e continua educando, mesmo exercendo mais a sala de aula, mas continua sendo boas professoras. E agora nós vamos falar um pouco da história de Quijingue, da educação, como se originou. A Dalva vai dizer qual foi a primeira escola que surgiu no Quijingue e quem eram os professores. A primeira escola foi a Jailda Bezerra, porque ela foi estudar em Belém. Quando ela voltou, ela começou a trabalhar, porque Tia Kiki era muito preocupada com a educação. Sim, a Jailda, quando saiu daqui para estudar, ela foi estudar onde? Ela começou em Tucano. Os pais delas que levaram ela para lá. Foi. Aí depois ela foi para Buquim, de Buquim foi para Belém de São Francisco. Belém de São Francisco. E quando voltou, logo ela começou a trabalhar. Já começou? Então, começou com a turma, nós fomos também na primeira turma da Jailda. Essa turma foi seguindo até o 5º ano. Você lembra de algumas pessoas da turma, assim, alguns nomes? Lembro da primeira turma, nós três pertencíamos à primeira Josa, turma. A Vilma e quem mais? Outras, assim. Zé de Loura, Celita, de Noélia, Vera, Plínio. Todos. Ubirajara. Ubirajara era do Lima? Não. Lígia. A Ubira da Chiquinha. Alessi, a Lena. Alessi do irmão do Júlio Rocha. A Leda. A Leda. Da Totó. Rabelinho. Rabelinho. Doutor Rabelo. A Leda. Era uma turma muito grande. Da Graça, né? A Graça, irmã da Leda, da Laíde. E a Laíde? Perpétua, que chamavam Lena, também irmã do Edmilson. Também, a Perpétua do... Eram os filhos do seu Marinho Pilé. Ela já ensinava, era professora leiga. Quem? A Laíde. A Laíde já ela ensinava. Também estudou em Tucano um pouco, mas ela não tinha se formado. Então, daí... Ela só tinha o primário. Como Tia Kiki se preocupava com a educação. Na educação. Dos filhos, dos filhos e também de outras pessoas, né? De toda a comunidade. De toda a comunidade. Aí ela começou a trabalhar. A Kiki era esposa de tio Cornélio, meu tio Cornélio. E mãe da Vilma, né? Mãe da Jailda. Mãe do Jurandir, Então, aí ela começou a trabalhar, depois a gente foi seguindo primeira, segunda, terceira, quarta série. Aí, com o surgimento do anúncio do futuro colégio, então foi começado o curso de admissão. Não é para a gente ingressar no colégio. O curso de admissão antigamente era como se fosse um vestibular. Era como se fosse um vestibular. Eu lembro que o Eusébio de Oscar era professor desse. Ele foi professor. Era um livro só, mas dentro daquele livro tinha um bocado de matérias. Todas as matérias. E era uma boa preparação. Quem era mais que ensinava? Que dava? Era só ele. Só foi ele. Ele dava todas as matérias. Era muito inteligente. Ele era sobrinho de mãe, foi mãe que arranjou pra gente. Ele era sobrinho da Véia Kiki? Era. A Dária, que é a mãe dele, era irmã da Kiki. Sobrinha. Finado Oscar. A Dária que era irmã dos outros. Ela, diante disso, ela se preocupou, porque ela tinha uma grande amizade com o padre José, os padres, enfim, na época que não tinha paróquia aqui, eles vinham às desobrigas, se hospedavam na casa de meus pais, Cornélio Ferreira de Brito e Josefina Bezerra Brito, conhecido como Kiki. Então, por devido a essa amizade, ela se sentiu à vontade em ficar conquistando, pedindo todos os dias a ele: funde um ginásio aqui é tão desprovido de educação. A Jailda está terminando o curso aí dos meninos de 5ª série e não tem para onde ir, 5º ano chamava. Aí ele, vamos ver.
Depois um dia ele disse, se arranjar o terreno, com certeza, eu lhe garanto, com 5, 6 meses, começa Quem falou um isso? ginásio aqui em Quijingue, Padre José, que prometeu, né? A dona Kiki, que eles eram muito amigos. Ai, ela respondeu, não se preocupe por isso. Eu vou falar com o prefeito, que era Felisberto, na época. Isso Isso que foi ano? 1968. Aí ele falou, por meados do mês de junho, nas festas, ele disse que sim, que o que precisasse dele ele estava disposto a ajudar. Aí tinha um terreno, e vizinho o terreno era a roça de meu pai. E a área que ele queria, o terreno que estava solto, não era totalizado. Então o pai abriu a roça, deu o complemento do terreno para ele construir a obra, que ele cercar, né? E Marcar. É lá onde é hoje. É. Então, por aí começou. Quando foi por volta do mês de agosto, setembro, ele disse que já ia começar a obra. Ia trazer os pedreiros de lá de Tucano. Felisberto prometeu de dar pedra, areia, essas coisas assim. E eles, lá, porque o colégio dele sempre foram particular, eles pagavam os pedreiros, né? E tudo era particular. E a gente já estava no curso de admissão esperando. Esperando, era. E aí chegou o Com todo tempo, quando foi no entusiasmo. mês de fevereiro, já estavam as 2 salas prontas. E a gente fez o curso de admissão e ingressamos. Foi a coisa melhor do mundo. Ah, Era a eita, que felicidade de alegria, todos. viu? Sim, mas aí para ir, depois do curso de admissão feito, aí o ginásio. Aí a Já, gente já tinha vindo os padres inaugurar? Ainda não, ele trouxe os professores. Ah, Trouxe, Eram seminaristas, eram seminaristas. né? Eu lembro de um Irmã pouco. Sebastiana, irmã Sandes, os seminaristas. Principalmente os 3. Ele trouxe 3 para preparados. ficar primeiramente 2, 3 dias, porque eles ainda estavam estudando. e esses professores vinham? Aí vinham de domingo, de carro ele mandava trazer. Aí depois eles ficaram o resto da semana, né? Foram se organizando, aí alugaram a casa das freiras, que era lá onde hoje é a casa da Ruth. Elas ficaram morando lá, a irmã Sebastiana suportava tudo, né? Que eles precisavam às vezes de voltar. Mas aí veio, Mas ficou ali a casa fixo. já era vizinha da casa da Kiki também. Era o vizinho. Era. Aí veio Oliveira, que chamava Oliveira, o professor Antônio Oliveira, Antônio Amaral, Eles eram seminaristas. Alvo Salmito, Eu lembro deles também. e ficaram aqui definitivo depois. Passou Ivandel. só com o tempo. Pedro. Aí veio o padre Luiz Parêntese, que aí ele tomou conta do seminarista e eles já ficaram. Ele ficou 1 ano e meio aqui. Nesse período veio, no ano seguinte que saiu, o Oliveira saiu 1 ano e meio, era professor de português, Álvaro também, porque ia dar continuidade aos estudos deles no Rio de Janeiro. Aí ele veio Ivandel também, Cícero. Aí assim que saía uns, vinha outros, para dar continuidade. Mas os primeiros mesmo foram esses. Irmã Sebastiana, Antônio Oliveira, E o padre- Álvaro Salmito e Antônio Amaral. Esses foram os primeiros. E Padre Luiz Pedro. Martim Parentes. E Pedro, Pedro. também, o que veio depois, O padre- no o meio padre do Luiz ano. Parente era professor também? Professor de história muito bom, Era, né? religião. Eu lembro dele, era criança. Eram todos muito bons. Professores competentes. Que na A época irmã o pessoal... Sebastiana era boa, era rígida. Era. E aí a gente tinha muitos colegas, porque não só daqui, porque de cidades vizinhas, como Euclides da Cunha, vieram uns 12 alunos de lá, além do... Eu lembro que estudava alunos aqui fundadores. o filho do Felipe lá, o Samuel. Aqui os primeiros que vieram foi... Urbano, acho que esse Urbano, Ah, né? foi. Era uma turma boa. Samuel, Eram Eram uns 42. 42. O João Lima, o Elias, né? Ah, tem muita gente. Daquela Maria Iomar. Iomar Canário, Iomar, né? Sim. A Cristina, foi. a Cristina, seu filho Trindade, a Perpétua Pinheiro. E nós Aí aqui era um tinha grupo muito bom. Franciné, Francisca, né? Era. Agora os homens eram aqueles, Deodato. Sim, aí E nós aqui também, que não vamos esquecer, eu, a Laide, Josa, Celita, Dalva, o Hélio já estudava. Ele Hélio, era nosso colega. Plínio, Israel, Israel O Zaru. do João Sergipano. Sergipano. Eu lembro dele também. então Perpétua, que chamavam, né, Helena, Era.
Vera, Alaíde, Noé, A graça do... Bernadette, Plínio, Marido Marido Carmo, Carmo, Valdemiro, o Zé Cabocão, José Cabocão, Barbosa não. Barbosa. Vera. Ah, era uma turma boa, Turma hein? Era boa. uma turma boa. Estão aí todos. 40 e tantos. Matilde, não vamos esquecer a Matilde, a Matilde, jogadora de dama. Era. E aí, Aí, ó, o Hélio, você falou no Hélio, o Hélio era assim. A gente se acabava. Essas são as fundadoras do ginásio. A gente se no acabava ginásio. de Depois estudar veio os fundadores do SEAC. Embora. Se acabava de estudar para tirar um 5, um 6, o Hélio chegava da roça. Ai, vai ter prova hoje, é? É, vai Aí ter eu prova de quê? De quê? Não sabia de que era. Ai, Chegava de lá, quê? tirava Aí 10. Pegava assim, deixa eu ver. Olhava assim o caderno. Chega lá, era 10. Era o aluno de primeiro lugar, não era? Era o 10. Hélio. Os outros se acabavam para De estudar, superar o Hélio, mas não tinha tinha jeito. jeito, não. O Hélio era 10. O Hélio não precisava 10, estudar. 10, Era demais, 10. velho. O Hélio, no teste de admissão, ele tirou 10 em todas as áreas. Ave Maria, o cara era bom. Ele era um gênio. Era. E ele mais o Rabelinho, ó. Era parceiro. Naquele tempo já falava em computador, já falava em robô, e era Olha. tanta da coisa, o Hélio recebia tanto livro que pedia pelo reembolso postal. A gente ficava assim, besta, eu não pensava que não, estava recebendo. E a gente não sabia nem, a gente não sabia como é. Aquelas Tinha coisas. vezes que a gente pegava livro escondido para ver o que era. Pra ver o que era. Ele não, o Rabelo. Então. E ele se dava muito bem com o Rabelo, porque o Rabelo era outro inteligente. Inteligente, já se combinava, se batia as ideias. Mas né? a Rabelo foi para o seminário, né? O Rabelo ainda foi ao seminário para ser. E depois seminarista. ainda moraram junto lá em São São Paulo. Paulo. Foi. Então, aí nesse processo todo, Padre Luiz Parentes foi embora, veio Padre Henrique substituí-lo, e aí veio com mais outros seminaristas, que a gente nem lembra o nome de todos, mas veio Isaac, que era professor de Absalão, portão. eu lembro do Absalão era meu colega. Era estudante. Era estudante. Tinha um Avelino. Aí tinha o Avelino, o Ayrton. tinha o O Ayrton Ayrton, já veio daí pra cá. tinha né? Era A irmã. português bom. Cícero, tinha Cícero, tinha Clóvis, que todos também passaram por a gente. E aí, com o passar do tempo, o Padre Henrique vinha e voltava. Que ele vinha para dar aula de segunda e sexta, de segunda e terça e voltava, porque ele também dava aula e cuidava do seminário em Tucano. Aí depois ele veio definitivo e ficou. Quando ele veio para cá, aí logo ele também ficou, era muito corrido, muita dificuldade, e ele ficou doente. Em 80 ele ficou doente. Aí no último ano do terceiro ano, e que ele, depois que ele fundou o colégio, O nome do colégio de início era o Colégio Joselito de Cristo? ele Ou era o Colégio ficou São doente João? e veio Padre França. Como era, tia? Não, a princípio o ginásio era chamado Ginásio São João. É. Aí depois, com o passar do tempo, terminou primeiro ano, segundo, terceiro ano, quarto ano ginasial, que era assim que chamava. Aí não tinha mais perspectiva, ficavam as outras turmas entrando e quem saía ou ia estudar fora, ou ficava, ou ia casar, como eu. Aí ficou assim nesse sentido. Quando foi em 1978, o Padre Henrique sentiu a necessidade de fundar um ginásio, porque o nome também do 68. 78. 78. Ah, 78. houve a mudança do Aí nome. ele foi para ver se conseguia receber autorização da criação de um colégio. No centro. Porque ele já até falou na entrevista dele, por que o motivo, né? Que a autorização do ginásio era por 2 anos, já tinha passado 2 anos, ele não podia mais continuar. Aí migrou o nome, eles criaram um novo nome, que deu o nome de SEAC, né? Centro Educacional Assistencial Quijinguense. Aí em 78, final de 78, ele conseguiu a autorização do Estado para criar o colégio. E em 79, deu-se o início do Colégio SEAC. Um novo horizonte para Quijingue. Foi muito bonito, ele fez até uma como é que diz? Uma festa de noite com lata batendo e tudo na rua, porque tinha recebido a autorização do Estado a criar esse colégio. E aí
eu mais uma vez estava lá como primeira turma do ginásio, no segundo grau. Segundo grau. Josa já tinha saído, já tinha se formado mais Dalva. Aí Josa já Sim, foi mas minha tem a- Mas tem professora. a conclusão primeiro, antes tem a conclusão da 8ª série. Tem, Vocês tem. todos concluem, quem Foi todos uma concluem festa, Nós, não, a foi primeira nós. turma fomos da nós. 8ª série. Da 8ª série. Era lembra a Josa, a Dalva foi também? A Laís, Toda a turma. Viu? a Não, Celita, a turma Vilma, toda. Barbosa. Concluiu a Só 8ª não série. de Euclides da Cunha, que eles saíram, só saíram. ficaram 2 anos aqui, 1 ano e meio. Então, enquanto isso, eu arrumei uma bolsa em Tucano, através de Dona Kiki, né? A saudosa, né? E ela conseguiu com o Padre José. Aí eu fui, né? Toda animada, que Ave Maria. Badava já tinha ido para Cansanção, era? Queimadas. Queimadas. Terminei. Aí eu fui, fiz só 1 ano lá, que eu não gostei, que era muito isolado, Tucano de Quijingue, não tinha transporte. Eu vinha uma vez no mês com o Tenente Otávio, né? De carona com o Tenente Otávio. Que morava em Tucano. Era. Aí depois eu mudei para Euclides da Cunha. Agora lá eu gostei, eu conhecia bastante gente, tinha um pessoal daqui também que estudava lá, Zé Letinha, a Iranice. Mas lá eu Aí- conheci estudava no Oliveira Brito. Era. Ah, Aí eu me formei lá. Aí quando eu voltei, aí já tinha a primeira turma, né, do segundo grau. Aí eu entro como professora. Fui colega e aí depois fui professora. Foi. professora Porque de Química. Eu só não Eu lembro dei. de Química. a primeira formatura ginasial que você está se referindo terminou. E aí a gente continuou. Foi em 72 que terminou. Sim, E só em 78 que foi que ele foi conseguir uma autorização para Ah, fundar um curso de colégio. segundo grau. Sim. Colégio, é. Então muitas pessoas ficaram assim sem estudar, parado. Foi. Aí, E aí, aí depois aí veio a vinda do Padre. Depois o Padre Henrique saiu quando? Não, aí padre fundou, veio uns colegas, né, dele também ajudar. Aí, como professor, como Ailton mesmo, nessa época ele veio. E as professoras que já tinham aqui do estado, como Marlene, Jailda, todas A Laísa. foram voluntárias para darem aula a princípio. E ele pegou a maior bagagem, Ele quem? Padre Henrique. Padre Henrique. Ah, Ele dava porque era nível superior e ele dava os cursos mais as difíceis. matérias mais- Era. mais difíceis era complicado. com ele. E aí, essa turma aí também era uma turma boa, que era eu, Barbosa, a Laíde já tinha se formado também voltou como professora, Marlene como professora, Jailda como professora. Então, já tinha outros seminaristas também que vieram. Que aí ajudava bastante. Já tinha um outro Cícero também, que já eu esqueci Já, o sobrenome, já porque teve 2 Cíceros. Agora, No caso, eu, quando terminou a 8ª série, aí não tinha para onde ir. Veio uma visita aqui e me informou que lá em Queimadas... quem era a visita? Uma parente sua, né? Não era parente, não. Era uma pessoa que veio, o pai dela veio fazer um trabalho com a Faninha, né? Que ela era... Tabeliana. Tá. Tabelião. Então ela veio com o pai e a Faninha não tinha com quem deixar, foi levar ela lá em casa. Ele lá, aí começamos a conversar, aí eu falei tudo, que tinha concluído a 8ª série, mas queria estudar, mas não tinha mais pra onde? pra onde. Pode aí ficar aí à vontade, que eu tô me arrumando aí, que eu vou numa festa, né? Que é bom. Aí ela informou tudo, que eu tinha uma tia lá, e ela disse que morava na mesma rua dela. Se eu quisesse, eu podia fazer uma carta e mandar por ela para saber se Pra ela... entregar a sua tia, que era a minha tia. Aí assim Carolina. eu fiz, né? E aí depois veio a resposta. E logo no ano seguinte eu já comecei, né, a estudar novamente lá Lá em né, Queimadas. dar continuidade em Queimadas. Aí me formei lá, quando voltei, mas elas gostavam do colégio, mas eu só gostava do primário. Eu fiz o concurso
E trabalhei na escola Você Antônio quer Carlos. se dedicou a alfabetizar crianças. A criança, porque eu gosto de criança, Ah, não, tá não- bom. não gostava de trabalhar com jovens, Não, não. gostava de Só criança. de criança. Então, ali, Tá bom. Aí quando eu até- eu voltei, né, eu peguei bastante matéria mesmo. Só duas matérias que eu não peguei foi matemática e inglês. Mas o resto, eu lembro que o padre Henrique chegou com química e física. Tome, é sua. Eu digo, meu Deus do céu, logo química e física. E aí eu fui olhar, depois desisti, eu entreguei a ele, não, é sua. Fez eu ficar com elas de novo. E aí eu tive que estudar para poder passar para os alunos. Vera também foi colega da gente e Foi, depois a Vera, veio, professora quando ela de- terminou o curso OSPB. técnico de enfermagem em Aracaju, ela voltou e foi dar aula pra gente de biologia. Tá? Esse pessoal estudaram aqui, se serviram aqui, foram para fora, depois ajudou. voltaram com bagagem para Foi. investir As aulas de biologia. A Vera era uma boa professora, ela dava as aulas. biologia mesmo. Então, e Padre Henrique ficou e adoeceu. Em 82, Padre França chegou de bagagem e tudo para ficar, que era o último ano. Aí foi o ano inteiro, no final do ano foi a primeira formatura do colégio, foi a da nossa turma. Conclusão já de segundo grau aí. A conclusão segundo grau foi dia segundo grau. 19 de dezembro de 1982. Tem A festa. Foi lindo, foi no aí clube. a senhora fez parte dessa primeira formatura. Fiz parte, foi eu, a primeira Edmeia, turma. Eliana, Lourdes Grande também, já Aí tinha terminado. A Silene também fez parte, o Silene, Edmilson, Maricel, o Reinaldo, Reinaldo, O Edmilson, Reinaldo foi Jaconias, Jacondinho foi. Ah, tá bom. E aí, e você? Sandra, Sandra Regina? Sandra Regina, sim. Gorete, em memória, né? Do Maninho. Aí já Então essa... Perpétua do Maneco também. A Perpétua já foi na primeira turma ou na segunda Foi turma? na primeira turma do segundo grau. A Edmeia. Edmeia, já falei. Edmeia. Então esse apelo feito pela sua mãe... E tem mais. Tem. Então esse apelo feito pela não sua tô mãe lembrando que valeu todos. muito a pena. Ah, valeu. O SEAC chegou ao ponto que chegou. É pena que não deixaram avançar mais. Que Foi era uma que- pena. O que era que era aconteceu pra depois, né, Vilma? Que era para estar aí inteiro, dando exemplo. Sempre Fala aí, crescendo Vilma, mais, né? sobre No início deu o final. muito, era para dar muito mais que ele cresceu, Porque né? cresceu, É, né? era pra estar As mais pessoas aumentaram, né? Os alunos Era para estar mais potente. concluíram. E era para estar funcionando. Padre França para cá, e vocês também já conhecem um pouco da história, né? Mas ele foi um grande lutador pela Foi educação. um pioneiro. Ele tinha tanta vontade de ver o SEAC crescer que ele chegou até a trazer a faculdade. Foi. Mas com muita luta. O colégio sempre funcionou particular. Algumas vezes Padre França trouxe o convênio, mas aí ele saiu uma época, padre que veio para cá, Enoque, ele não gostava muito de convênio, acabou. Aí Padre França, quando voltou de Rio de Contas, renovou o convênio com o estado, com o município, para dar mais uma vazão de poder para as pessoas que não tinham condições, né? Que nem todo mundo. Mesmo eles cobrando um Uma preço taxa menor. menor, porque eles cobravam uma taxa ilusória, não era uma coisa Não, igual era no colégio uma particular do lado mensalidade, de era uma fora. taxa. Era para ajudar mesmo, que a finalidade dos Joseleito é ajudar uns outros. Mesmo cobrando para pagar os professores, que tem despesa, mas sempre não eram Mas exageradas. sempre a missão dele era Era. servir. Era Quando servir. começou o colégio a funcionar, a prefeitura dava umas bolsas, né? Na família que tinha 2 estudantes, ele dava a bolsa a um. Mas Berto deu muitas bolsas. Depois conveniou. Depois. Mas esse Então, convênio foi com toda depois essa tirou dificuldade. só o ensino fundamental. Já no ensino do segundo grau não teve mais convênio. Depois, no final, aí foi quando ele ficou, Sei que- eu sei que- Municipalizou. em 2003 mais ou menos, municipalizou Sei as que o escolas CEA e aí Aí a os escola convênios- estadual aqui, o governo acabou o convênio que tinha com o ensino fundamental. E aí ele abriu um colégio também estadual aqui, né? Mesmo improvisado. Aí o povo foi para lá. O povo não ganhava muito. Aí ele foi um baque. Mas com o passar dos dias ele conseguiu botar particular tudo novamente.
poucos alunos, para poder formar séries tinha que começar do primeiro. E aí quando ele já estava bem segurado já, que já tinha bastante alunos, já tinha o Quijingue já estava melhor poder aquisitivo, já tinha muitas pessoas pagando particular, ele achou por bem também, por que não a faculdade? E ele conseguiu uma franquia da faculdade do FTC, e ele veio, muita gente pagava particular, e outros começaram a reclamar, foram pedir o prefeito bolsa. O prefeito da época disse que sim, mas no final não foi cumprido Não cumpriu com a responsabilidade, e houve aquele que todo mundo sabe, fechamento do SEAC. Final de 2008 fechou. Eu mesmo fiz parte também da primeira turma da faculdade. Em 2009 foi as formaturas, mas já não funcionou mais o segundo grau lá, né, o primário que tinha particular também. Aí depois a faculdade ainda ficou funcionando até terminar os cursos, mas tudo particular. O SEAC, mas não deu para ficar mais. Foi um farol para a educação de Quijingue. E de tudo. E foi iniciado assim, do desenvolvimento. Dentro de uma família ali, um bate-papo, um padre com uma senhora conseguiu alavancar. Conseguiram fazer. E depois do tempo todo não deixaram permanecer. Faltou vontade política, que aqui foi isso que faltou. Porque os políticos porque não se acaba as coisas, se soma. Eu penso assim, que não deve fechar, acabar as coisas, deve se somar. Buscar sempre ter mais, não acabar o que tem. Aí ficava aquela lenga-lenga, ao invés de crescer, fazer a dividir. Naquele tempo, com toda dificuldade, conseguiram criar. Agora, depois da coisa já lá em cima, puxa para cá, outro puxa para cá. Aí divide. Já falamos da história um pouco da educação, do SEAC. Agora, como nós estamos num período junino, agora vamos também falar um pouco da história do Quijingue, sobre as quadrilhas, sobre os festejos juninos de antigamente. Tem um pouco de lembrança aí? Bem, os festejos eram assim, normais. Porque faz parte também da educação. Como... Também a gente nem falou sobre... porque todo aluno queria estudar lá, né? O maior desejo era estudar lá. Chegar ao SEAC era Ave Maria. E outra coisa, a semana estudantil... Né? Com a semana estudantil, aí o Quijingue vibrava. Ave Maria. Ave Maria. A semana estudantil. Até hoje ninguém, as outras escolas tentam fazer, mas não conseguem. Empolgação que tem. Jornal Jovem, né? Jornal Jovem foi ele que criou em Tucano. Quando ele veio para cá, ele já trazia essa ideia de Jornal Jovem, ele criou em Tucano. Então, os festejos sempre eram assim, novenas, encontros que as pessoas faziam promessa, levavam aquela imagem de passar o dia lá com zabumba, essas que chamam, né, panda de pífano, soltando foguete, dando comida ao povo. Quando era tardezinha, vinha o pessoal da cidade ia encontrar chamava encontro, nessas comunidades, e era muito foguete, muita coisa. Muita alegria. Era os 9 dias. As pessoas doavam assim presentes e depois leiloavam, né? A igreja sobrevivia quanto à quadrilha, com esses leilões, quando era no final da novena, aí ocorreu o leilão, não é? Era a renda da igreja, não tinha dízimo nesse tempo, né? Então, e as quadrilhas? As quadrilhas eram o seguinte, antes minha mãe contava que quem gritava quadrilha aqui era o irmão dela, Dedé Bezerra, mas ele tinha ido embora na época do Lampião e ficou sem quadrilha. Já a Hilda, recém-formada, muito cheia de vida, nova, né? Chegou nas festas de São João, ela fazia de tudo em Quijingue. Todas as festas, todas as comemorações ela fazia. Porque Quijingue não tinha nada. Da igreja até... Era. Cuidava da igreja, dava catequese, fazia as festas, dia de pai, dia de mãe, era com todo mundo da comunidade. 7 de setembro. 7 de setembro. Era todas as festas ela fazia, com os recursos que tinha. Com os recursos que tinha. Com as bandas de pífano mesmo, servia para bater as marchas. Era muito engraçado. Todo mundo recitava poesia, porque ela obrigava. Todo mundo muito bom em poesia. Eu sei. Essa que era recitar dele. Eu sei que botavam umas poesias para eu recitar do tamanho.
não tinha mais fim. Aí Mas tem que memorizar, tem que é, ler. memorizar. Aí a Celita, você é doida, não tá vendo que você não vai decorar esse negócio todo? Aí você vai ver, você vai dar prego, que era do... A Celita, a irmã dela, Eu sei. era muito preocupada. Com a professora Jailda, né? Na época que eu estudava, a poesia maior era a minha. E aí, Você tinha memória boa para gravar, então parece. aí a minha irmã Celita dizia, você é doida, você não vai conseguir decorar, você vai ver. E eu era de dia à noite estudando essa poesia. Quer dizer, várias, mas essa que eu vou citar, eu não sei bem se eu lembro toda não, mas o que eu lembrar, eu vou dizer. Por Deus e pela pátria, era o cair da tarde de um lindo verão. O sol no firmamento se estendia o clarão. Uma matrona esbelta, ao lado de mancebo, sentada no rochedo, contemplava a amplidão. Ela gostava de estudar, preocupava com uma coisa. Aí eu ia brincar mais com ela, eu não estava nem aí, né? Aí a Celita, mãe, venha ver, essa burrinha não tá ligando para estudar. Vai tirar zero na prova. Mãe vai ver. E ela estudava alto e eu ouvia, né? Ela estudando, eu aprendia. Não pegava no livro porque eu já sabia que já ouvi tudo que ela falava. Em voz alta. Né? A primeira escola que a Jailda estudou foi essa aí, o nome da escola, que hoje é delegada. José Bezerra Neto, né? Grupo Escolar José Bezerra Neto. Sim, meu aí nome nesse tem sentido mais. das quadrilhas, aí ela começou também a ensaiar a quadrilha, chamar as moças, rapazes da cidade, além dos alunos que também eram rapazes e moças, que eram tudo, né? E aí ensaiava, tinha o Nezinho, pai da Asterinha, ele era muito engraçado, ele era quem gritava a quadrilha, era o padre, era tudo, era muito animado. Aí, com o passar do tempo também, esse professor Antônio Amaral, que veio com o padre Henrique, ele começou a organizar as quadrilhas, foi 2 anos, muito bonita também. As quadrilhas chamavam atenção, ele fazia barraca, cozinhava quentão, dava todo mundo, o povo da cidade todo ia assistir, a coisa mais linda do mundo, essas Quem era quadrilhas. que fazia o Nezinho? Antônio Amaral. O Amaral era o seminarista. Professor, Professor. Nezinho foi na época da Jailda. A Jailda também fez muita quadrilha, quando moça, né? Quando ela era moça ainda. Depois que ela casou, ela parou. Aí ficou Antônio Amaral fazendo 2 anos. Depois ele foi embora, o professor da gente foi embora, muito bom. E aí depois vem essas outras quadrilhas que tem aí. A prefeitura foi tomando conta também, né? E as pessoas foram fazendo, que tá aí hoje, né? Como todo mundo Tem está até concurso, sabendo. né, Tem de até quadrilha. concurso. Hoje o nome da quadrilha campeã é Me Veste, né? É do Algodões, É daqui de Algodões. Sempre estão aí ganhando, todo ano os concursos. E assim, a festa sempre aconteceu e eram muito boas. E agora no festejo Antigamente tinha as festas das famílias, né? As noitadas das famílias. Tem, sempre tem os noitários. Porque mudou as coisas, mas tem as noitárias. De uma forma diferente, mas sempre tem. Se fazia a novena de Santo Antônio também, né? Antes. Antes de Da do São João. vir padre para cá, as novenas não tinha missa, era só Novena. né, Agora voltando o um terço pouco. e aqueles cânticos, aqueles benditos, tanto de Santo Antônio como de São João. Era maravilha. Voltando um pouco. O ponto, né, dos anos 60, teve alguns professores leigos, como o seu Valdir Magalhães, ele também foi professor. Dona Maria, da ele pensão. fez festas no 7 de setembro. A Dona Epifânia, né? A Faninha também foi professora, ela ensinava à noite, muitas A pessoas. professora Eurides de Euclides da Cunha ensinou aqui também uns dias. E a mulher do Zusa? Era Teve uma professora do estado, que era a professora Aí, Wanda, não, mas ela só ficou 1 ano. Era no tempo que pertencia aí, era Tucano. Não era Quijingue, não era cidade. Nós estamos falando hoje mais de Quijingue depois de cidade. Para trás existia, mas como cidade foi Jailda. Por isso que a gente fez essa referência. A primeira, né? Como cidade foi a Jailda. Está bem, tivemos aqui com essas 3 professoras, professora Vilma Brito, professora Joselita Carvalho e professora Dalva Brito. Fizemos um bate-papo para o canal Triunfo TV Cultural. Quem quiser assista e se inscreva. E o bate-papo foi legal, não foi isso? Eu agradeço vocês pela oportunidade. Para não deixar morrer a história metade da história da Muito cidade. interessante. É importante, não é?
Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi aspecto de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Tchau. Tchau. Obrigada. Entrou